Esse é o nome. Reflexão do dia. Reflexão do dia. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância da autoridade da igreja. A igreja pode ter homens que são falíveis e mesmo assim continuar sendo a igreja de Cristo, né? Que ensinam e acabam pecando, acabam falhando e mesmo assim ser igreja de Cristo? É a pergunta que a gente vai responder. Lá em Mateus 16:18 vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a igreja vai avançando e o inferno não resiste o poder, o avanço da igreja. A igreja está em ordem de batalha. Ela é forte, é poderosa porque ela está sobre o senhorio de Cristo. A gente sempre tem a imagem da igreja perseguida, e de fato ela é perseguida sempre ao longo da história. Tem os mártires, mas também pela fé, pela caridade, pela evangelização, ela continua avançando contra as obras do demônio, porque ele já é derrotado. Aqui nós temos que diferenciar uma coisa, o pecado dos membros da igreja. Outra coisa são aqueles que Deus deu autoridade para ensinar. Por exemplo, a gente poderia olhar em Mateus 23, versículo 2, aonde Jesus, orientando o povo, ele vai falar que os fariseus estão ali sentados, né, na cátedra de Moisés, ou seja, na cadeira, mas Jesus vai dizer para ele: observai, pois, e colocar em prática tudo o que vos disserem, mas não andeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Está em Mateus 23, versículo 2. Ou seja, o Senhor mostra que os fariseus, embora com muita hipocrisia, sendo esses sepulcros caiados, grande parte deles, né? Mas eles têm ali uma grande autoridade e devem ser escutados, observados e ser colocado em prática o que eles estão ensinando, não o que eles estão vivendo, mas o que eles estão ensinando sobre aquilo que Moisés instruiu, não o que eles inventaram, né, da cabeça deles, nesse sentido. Então Jesus mostra que mesmo aqueles homens falhos, cheios de pensamentos torpes, têm autoridade. Quando nós olhamos, por exemplo, depois a pessoa de São Pedro, antes de ser São Pedro, né, tinha muitas falhas, muitas fraquezas, mas Jesus vai lá e confia a ele a autoridade. Depois, ao longo do caminho, ele cai, ele nega Jesus, mas lá em João 21, Jesus confirma essa autoridade de Pedro. Ou seja, uma coisa é ser infalível no ensinamento da doutrina, outra coisa é ser impecável. Aqueles que o Senhor escolheu ao longo da história, com exceção da Virgem Maria, os outros ali pecaram. Davi, Abraão, os demais santos pecaram, mas lutaram contra o pecado, com a graça de Deus venceram o pecado e trilharam um caminho de santidade. Então não confundamos a questão de ensinar de forma infalível com a questão de ser impecável. Não é isso que é dito. E às vezes há essa confusão, de dizer, tal Papa ao longo da história cometeu tal erro na sua moral, então ele é falível. Não é assim que se entende a questão de ser falível ou infalível. É o ensinamento sobre a moral da igreja e sobre a fé da igreja, ou seja, fé e moral. Tem até o nosso quadro aqui, né, no programa Fé e Moral da Igreja. Então, é neste sentido. Então, fiquemos atentos às falácias que nós ouvimos de muitas seitas que acusam, às vezes, nós de acreditarmos em homens pecadores e, por isso, não devem ser acreditados. Não é dessa forma que a Escritura nos ensina, nem a tradição, nem o magistério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.